Salve galera do GuaruCast, beleza? Sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma semana juntos aqui. E hoje dividindo a nossa mesa de conversa, a nossa bancada aqui, quase os de sempre, né? Tá faltando um, mas tá tudo bem, é só por motivos de trabalho mesmo. Começando com ele, Vitor Leite. Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aí e com o nosso convidado que logo vocês vão saber quem é. Continuando aqui, nosso querido amigo, meu querido amigo, nosso parceiro de sempre, do Lima. Opa, fala aí galera, boa noite, quem tá vendo aí agora, né? E bom dia, boa tarde para você que tá vendo ou ouvindo depois. Boa! Nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo Rodrigo Campos. Palmas! Muito bom. Salve, Rodrigo! Muito bem. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite para todos que estiverem assistindo ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem assistir depois. Meu nome é Rodrigo Campos, eu sou psicólogo. Acho que já dá para perceber aí só pelo psicologia aí no fundo. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, gente. Imagina, Rodrigo, é um prazer nosso. Aqui 3 leigos e um psicólogo hoje. Vamos falar bastante sobre PNL, vamos conversar a respeito o que seria PNL, porque é um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, né, Rodrigo? Se tornou muito popular de uns anos para cá, que é a programação neurolinguística. E o Rodrigo vai poder explicar um pouco pra gente do que se trata e como funciona. Mas antes disso, não vacila, já se inscreva no nosso canal no YouTube, entre em @GuaruCast no Instagram e facebook.com/GuaruCast lá para saber das novidades. Teremos novidades aí, programas semanais, tá? Bom, começando aqui, Rodrigo, eu vou partir da premissa básica, né, da pergunta inicial. O que é PNL? O que é essa ideia de programação, essa ciência, na verdade, programação neurolinguística? Então vamos lá. Bom, PNL para mim, ela é um instrumento de excelência humana. Por que um instrumento de excelência humana? É uma forma da gente olhar para a nossa mente, para as nossas capacidades, para tudo aquilo que a gente tem e levar isso ao nível máximo, né? Todas as capacidades que a gente tem, utilizar as possibilidades que nós temos para diversas situações, né? Tanto nas nossas relações quanto para habilidades individuais, pessoais, como por exemplo aprendizado, desenvolvimento pessoal. Ela é uma ferramenta excelente, né? Na psicologia, para mim, por exemplo, eu digo o seguinte, né? Tem um coordenador de uma equipe que eu atuo hoje, que é a Quatro Tempos. O Vitor fez lá o treinamento com a gente, o Leader Training. O nosso coordenador lá, o Frois, ele fala uma coisa que eu acho que é bem a definição que eu tenho dentro do consultório da PNL. Quando a gente está na cozinha, tem lá aquela barra de temperos, né? Então tem lá o sal, tem a pimentinha, tem o orégano, tem, né, todos os temperos lá colocados na cozinha. A PNL, para mim, ela é como aquela bancadinha de tempero, sabe? Não importa qual é o prato que a gente vai fazer, alguma coisa dali a gente vai usar, né? Então, a PNL, para mim, é essa ideia, né? Eu uso muito dentro dos atendimentos e, em geral, né? Tanto na minha vida também, no meu desenvolvimento pessoal também, né? Para os meus aprendizados e tudo mais. Ela é uma ferramenta riquíssima, riquíssima. E é uma ferramenta, Rodrigo, até continuando aqui a minha pergunta, é uma ferramenta que todo mundo tem a capacidade de aprender, é algo que demanda muito conhecimento específico, técnico, ou mesmo assim é algo acessível, porque assim, né, Rodrigo, a nossa audiência aqui, eu costumo falar com a galera, que é a audiência A e B, né? Só esse nicho da sociedade, né? Analfabeto e burro que acompanha o GuaruCast. Então, para essa galera que provavelmente não sabia nem o que era PNL, você acredita que seja uma ferramenta acessível para todo aquele que se interessar? Sem sombra de dúvidas. É assim, Missão, a PNL, ela é assim, existem 2 tipos de pessoas, tá? As que usam a PNL
conscientemente, ou seja, aquelas que aprenderam a PNL e fazem uso dela no dia a dia, e as Certo. pessoas que usam a PNL de forma inconsciente. Tanto é que quando a gente começa um curso de PNL, a gente fala assim para todos os alunos, nós vamos te ensinar uma coisa que você já usa, que você já sabe, que você já faz, mas ao final do curso a gente não devolve o dinheiro. Só que é uma forma de tornar as coisas conscientes, né? Lógico que a gente tem N capacidades que já existem em nós, mas muitas vezes a gente não despertou a nossa atenção para elas. Então, Sim. quando a gente faz o curso de PNL, na verdade a gente só está trazendo para a consciência aquilo que já existe de uma forma inconsciente. Então, todos nós podemos aprender, todos nós temos plena capacidade de colocar ele em prática no dia a dia e de utilizar a PNL na nossa vida para o nosso desenvolvimento pessoal também, né? Então... E você estava explicando até que o Vitor pôde fazer um curso com vocês. Hoje, o psicólogo que atua nessa nessa área de neurolinguística, ele costuma atender o público que espera o quê? Uma aprimoração profissional, procura desenvolver, sei lá, questões pessoais, porque a psicologia é um leque muito vasto, né, Rodrigo? A galera que, de repente, não tem esse conhecimento, eu também não tenho, tô falando aqui só Claro, tenho amigos psicólogos e tal, gosto do tema, mas a psicologia, como muitas das áreas humanas, ela abrange várias vertentes, né? Ela tem um leque muito grande de possibilidades. Aonde você acha que a PNL ela poderia se encaixar melhor? Se há essa devida adequação? Olha, não acho que tenha uma adequação específica para isso. Eu utilizo a PNL para muitas coisas. Vou dizer que assim, obviamente que quando a gente trata com patologias especificamente falando, né, psicopatologias, então, por exemplo, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, bipolaridade, enfim, uma série de transtornos mentais propriamente dito, a PNL ela pode ser um recurso, mas obviamente não o único recurso que a gente vai utilizar dentro de um atendimento. Mas ela cabe para todas as situações. Eu já trabalhei quadros de ansiedade, por exemplo, com técnicas da PNL e que a gente teve um resultado excelente, né? Uma forma de diminuir, de amenizar a situação, né? O quadro de ansiedade do paciente. Então, eu já tive resultados para várias aplicações, né? Inclusive alguns quadros de patologia, mas como eu falei, é lógico que dentro da psicologia, num quadro como esse, por exemplo, a gente não vai necessariamente ficar só com a PNL, ela pode fazer parte das ferramentas que estão utilizadas, mas obviamente a gente precisa tratar as patologias de uma forma diferente. Agora, em geral, por exemplo, pessoas que querem fazer um aprimoramento, tem situações, por exemplo, que as pessoas procuram. Vou dar um exemplo aqui rápido. Teve uma pessoa que me procurou uma vez com medo de avião. Ela precisava fazer uma viagem por conta do trabalho. Tinha uma viagem programada, era de avião, e ela morria de medo. E aí eu fiz com ela um exercício que na PNL a gente chama de cura rápida de fobia, onde eu trabalhei exatamente a fobia que ela tinha de altura, de avião e tal. Enfim, aquele trabalho foi o que possibilitou ela poder viajar. Isso foram questões assim de acho que eram 3 semanas antes da viagem dela, né? E a gente fez acho que 3 ou 4 sessões. Em uma delas eu utilizei, né, a cura rápida de fobia e foi o que foi suficiente para ela poder pegar o avião. Ela falou que foi muito mais tranquilo, foi muito mais... ela já tinha viajado de avião, mas assim, as experiências que ela tinha eram muito desagradáveis, assim, né? Eram situações em que ela não conseguia ficar tranquila. Aterrorizantes, imagino. Eram terríveis. Então, enfim, mas foi bem legal e o trabalho teve um resultado bacana. Então, assim, para tudo, eu já tive pacientes que eu trabalhei, por exemplo, estudos, né? Pessoas que tem uma prova, tem um... eu até pouco tempo atrás tinha alguns pacientes bancários, né? E tem algumas titularidades que bancários geralmente precisam, né, tirar, alguns cursos, algumas titularidades. E aí
algumas pessoas, né, desse nicho de pacientes, eu trabalhei também com a PNL para fortalecer a capacidade deles de estudo, né? A habilidade que eles têm de estudar e tudo mais. Sim. Então, também deu super certo. Eu particularmente não conhecia que a PNL poderia ajudar pessoas com fobias, né? E principalmente com ansiedade. Tendo em vista o período que nós estamos passando, imagino que a sua clientela deve ter subido bastante, né? Porque a galera tá pouca coisa ansiosa de um tempo pra cá. Mas com quadros tanto de ansiedade, então é até legal passar essa informação para quem tá ouvindo, caso você aí que esteja assistindo, esteja ouvindo, então sofra de ansiedade, sofra de alguma patologia desse sentido, procura um psicólogo, né? Realmente, não só remédios, né, ô Rodrigo, que hoje a gente tá muito acostumado. Eu vou até dar um testemunho aqui, particular. Eu sou ansioso, mas assim, em níveis astronômicos, né? Em níveis galácticos, para ser bem proporcional à minha ansiedade. E aí eu falei, pô, esse negócio tá me fazendo mal. E aí eu li uma matéria em que tava dizendo que o nosso cérebro às vezes não produz determinada toxina, às vezes não produz determinada função ali, substância, exato. E acaba deixando você ansioso. Eu falei, bom, pra isso na minha cabeça, né, imbecil, falei, não, isso daí eu não posso controlar com o comportamento, preciso é um médico. E aí eu fui num psiquiatra, tal, marquei com um psiquiatra, fui lá, aí eu fui conversar com o cara, falei, pô, eu tô me sentindo ansioso, tal. O cara não olhou na minha cara, ele falou, toma essa fluoxetina assim, de tanto em tanto tempo e você vai ficar melhor. Falei, pô, mas eu vou só tomar remédio, é isso? Tipo, eu vou tomar o remédio, vai contrabalancear. Só que eu sou teimoso, na mesma proporção. Falei, não vou tomar essa porcaria não, vou marcar com outro médico. E aí eu marquei com outro psiquiatra, tal, eu conversei com o cara, aí fui lá, expliquei pra ele começou a me explicar, de fato, o que tava deixando, o que poderia deixar de ser produzido, o que deveria ser complementado. E em conversa também com amigos psicólogos e lendo a respeito, eu vi que não era algo que eu só trataria com medicação, né? Seria algo paliativo. Exatamente. Né? A medicação só substituiria ele paliativamente. Seriam coisas do meu comportamento. Você indica, então, por exemplo, para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está ouvindo pela primeira vez sobre PNL e se vê ansioso, porque isso aumentou exponencialmente de uns anos para cá, né? Principalmente nesse último ano da pandemia. Então você olha, a gente pode recomendar, então, para quem está ouvindo, sofre disso, que a PNL pode ser uma alternativa. Na verdade eu diria assim, procure um psicólogo, obviamente, né? Se for um psicólogo que tem uma formação como a PNL, por exemplo, é alguém que com certeza vai ter ferramentas também para te ajudar. Eu digo assim, a PNL por si só, né? Ela única e exclusivamente, por exemplo, hoje tem pessoas que atuam como terapeuta holístico, por exemplo. Na verdade, terapeuta, mas como não tem a formação em psicologia, é considerado, né, terapeuta holístico. Mas, assim, tem gente que faz várias formações. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma formação em psicanálise, né, e ser um psicanalista, ou uma formação em transpessoal, por exemplo, e ser um terapeuta transpessoal. São abordagens da psicologia. Certo. São ferramentas que a psicologia tem para tratar essas patologias, seria isso? Isso, são ferramentas, são abordagens da psicologia. Então a pessoa pode fazer a formação em algo específico, em uma teoria específica e tudo mais. Só que assim, sendo um terapeuta, se a pessoa tem, né, só algumas ferramentas, talvez falte alguma coisa, talvez. Isso vai depender muito do profissional, obviamente. Então assim, quando você pega um caso patológico mais severo e tal, é legal que talvez procure um psicólogo, porque a gente também tem, inclusive, a gente na faculdade tem treinamento para psicodiagnóstico, a gente tem matérias de psicofarmacologia, então a gente analisa também a medicação, ajuda. O psicólogo não pode nem medicar, nem orientar sobre medicação, mas hoje em dia, inclusive os próprios psiquiatras, eles valorizam bastante a opinião do psicólogo. Por quê? Porque a gente
tá acompanhando o cliente semana a semana, né? Às vezes até mais de uma vez por semana. Então, a nossa avaliação, para alguns psiquiatras, ela é muito bem-vinda, né? Então eu diria só agrega, assim, né, no quadro geral, enfim. eu diria que se existe uma patologia, eu recomendaria procurar um psicólogo, porque, por exemplo, se você pega um terapeuta que só tem a formação em PNL, não significa que ele não vá ter ferramentas para te ajudar, ele vai, mas ele talvez não tenha o conhecimento, né, inclusive de psicopatologia, para poder te ajudar melhor, entender os sintomas que você tem e tudo mais. Uhum. Agora eu vou te dar um feedback sobre o que você falou. Eu acho que você usou a palavra que eu acho mais adequada. Você falou que eu não vou me curar só com um remédio. Eu concordo muito com essa expressão. Por quê? Eu parto do seguinte princípio: o remédio ele vem para remediar, ele não vem para curar, né? A cura, o processo de cura, ele acontece num processo mais profundo, né? Quando a gente faz uma análise, uma terapia, um processo terapêutico propriamente dito, e aí, assim, alivia essas questões emocionais que estão envolvidas e que levam a esses comportamentos que muitas vezes causam ansiedade, causam um quadro depressivo, enfim. E é a partir desse processo que a cura pode acontecer. Então, assim, a medicação, ela alivia sintomas, né? A medicação, ela alivia os sintomas. A terapia é o que, de fato, caminha para a cura, né? Então, esse acho que é o melhor caminho. E, de novo, né, não estou dizendo que a medicação é dispensável, em momento algum. Eu diria assim, hoje em dia, algumas linhas de pensamento da neurociência dizem o seguinte: qual seria o caminho, por exemplo, para a gente tratar uma patologia? Tem 3 coisas que são principais para a gente equilibrar, que a primeira delas é exercício físico, né? Pelo menos manter uma rotina de exercícios físicos, mesmo que você não tenha, por exemplo, uma meta física do tipo, eu quero emagrecer, não, assim, manter um ritmo de exercício físico apenas então somente para você exercitar o seu corpo, equilibrar o seu sono, ou seja, dormir um tempo de qualidade, né, um tempo suficiente para você descansar, e a sua alimentação ser uma alimentação balanceada, equilibrada. Esses são os 3 pontos principais, ou seja, comece por aí. Depois, ok, essas coisas estão em dia, aí ainda não está legal, procure um psicólogo, né? Aí vai fazer terapia. E aí, dentro do processo terapêutico, o próprio psicólogo vai ter a oportunidade de dizer para você, bom, acho que no grau que você está, né, na sua ansiedade e tal, talvez seja importante a gente procurar uma psiquiatria, né, um psiquiatra, para poder usar uma medicação e fazer um tratamento concomitante. E dependendo do caso, a gente vai trabalhar só com a terapia, né? Então é possível também você não usar medicação e trabalhar só no processo terapêutico mesmo. Deixa eu só aproveitar o gancho. Claro. Vou aproveitar o gancho e falar, para não passar batido, do trabalho que eu fiz lá com o Rodrigo na Quatro Tempos, né? Infelizmente, para quem está nos assistindo, eu não posso falar o que é feito lá, né? Porque senão acaba com toda a magia e o mistério e o trabalho, né? Vamos dizer assim, do pessoal. Não posso. Nem com uma arma na minha cabeça eu posso, né? Mas, assim, eu posso falar que eu cheguei lá com pensamentos, né? Lógico, você chega de um jeito. E foram 3 dias, né, Rodrigo? Isso. 3 dias de trabalho e simplesmente me desmontaram. Você imagina um cara de 1,90 m, pesando 100 quilos, desmontado ali, né, psicologicamente falando e fisicamente também. E, tipo, meio que conseguiram entrar dentro da minha cabeça e tirar algumas coisas que estavam me fazendo mal, né? Algumas coisas que estavam me incomodando já há muito tempo, algumas coisas que... enfim, e depois me remontaram. Cara, eu sei que depois que eu saí de lá, eu fui fazer uma viagem com a minha noiva, com a Renata, e ela até falou, nossa, meu, você tá muito diferente, você tá me olhando diferente, você tá com um brilho diferente no olhar. E eu cheguei lá mesmo, eu tava até opaco, assim, sem cor, assim, sem uma pessoa que tava pra baixo, né? Se eu não me engano, acho que eu fiz em 2018, né? A Quatro Tempos. E quem tiver curiosidade também de ser desmontado e remontado e se tornar uma nova pessoa, lógico, você não é uma cura, é o que o Rodrigo falou. A cura que você vai encontrar vai ser uma constância de um tratamento, né? Com um psicólogo, um psiquiatra. E outra coisa que eu vou comentar, assim, em 2014 eu tive síndrome do pânico,
posso falar um pouco do que eu passei com psiquiatra, com psicólogo e com medicamento, né? O problema é que às vezes a pessoa ela só procura o psiquiatra. Ela chega e fala, não, eu quero um remédio para poder conseguir dormir. Eu não consigo dormir. Ah, eu quero um remédio porque eu sou muito ansioso. Eu quero parar de comer tanto igual eu como. Ah, eu quero parar de fumar. Mas você tem que procurar um psicólogo. Eu mesmo era um cara muito descrente, né, da área de psicologia. Eu sempre fui um cara muito descrente. E eu comecei a respeitar, até entender o serviço do psicólogo quando começou a fazer efeito. Eu já fiz, além do 4 Tempos com o Rodrigo, eu já fiz algumas sessões com ele, e tipo, um profissional, por exemplo, o amigo não é psicólogo. Você vai conversar com um amigo, você vai desabafar. Às vezes pode acontecer do seu amigo te dar um feedback, alguma coisa que, tipo, abra a sua mente e faça você mudar o mindset, né? Ter a parada toda do coaching. Mas se você conversando com um psicólogo, cara, é totalmente diferente. Então, se você tem alguém na sua família ou você mesmo sofre de algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico, ansiedade, que não deixa de ser um distúrbio, né? Ao meu ver, não sei se a palavra distúrbio é a correta, procura um profissional da área, né? E outra coisa também que eu quero fazer, só para poder a gente continuar aqui, atividade física, cara. Eu acho que o que o Rodrigo falou tem que ter, cara. Uma alimentação, um sono, uma vida regrada. Eu tenho familiares que têm depressão e eu falo, eu encho o saco das pessoas que eu tenho, né, na minha família. Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai fazer uma atividade física, vai puxar um ferro, vai dançar, vai fazer polidense, vai fazer dança de gogoboy, vai fazer qualquer coisa, cara. Você que tá em casa, vai fazer uma atividade, sai de casa, vai tomar um sol, vai fazer uma caminhada. No momento não é, né, não é ainda o mais propício, mas dá para entender o que você quer dizer, né? Em tempos normais, a gente precisa fazer as atividades físicas em conjunto. Aqui no momento, felizmente, muitas dessas coisas estão cerceadas, né? Não, no momento a gente tem que fazer, porque a gente vai aumentar a nossa imunidade. A atividade física vai aumentar, além da imunidade física, a imunidade psicológica, cara, né? Eu sei que a gente discorda disso, mas a gente tem que fazer. Porque se você não morrer de Covid, você vai morrer com depressão, com problemas de você ter que ser socorrido para o hospital às pressas, como aconteceu ontem com um familiar meu, e ser medicado e ficar grogue, você tá ligado? Se você não morrer de Covid em casa, você morre de ansiedade ou de depressão, é o ponto. Então, vai correr na rua, vai caminhar na rua, pega galão de água, vai fazer qualquer atividade. Vai, bora seguir aí. Eu ia falar o seguinte, né, em relação a isso, complementando o que o Vitor está trazendo, quando a gente fala sobre fazer atividade física, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça ou é academia, ou é parque, né, lugares públicos. Cara, se a gente pesquisar hoje no YouTube, né, atividades físicas em casa, você vai ver uma pancada. Mas, Rodrigão, mesmo, é chato pra boné também, né? Não, é chato pra boné. Não, vamos. Que tem uma galera também, a gente pode falar que descontraído, mas tem uma galera também que fala: não, faça em casa, atividade em casa. Puta vida, eu fui tentar esses tempos atrás aí, sobe a escada 15 vezes, desce 16. Pô, chato pra boné, eu queria me matar, dá vontade de suicídio. É esse negócio, é chato pra boné, tá louco. Até você criar o hábito, Rodrigão, é chato, cara. Não, mas entre nós, Rodrigão, aqueles caras que falam, não, é só estender uma esteirinha de yoga, faz aí 15 polichinelo e 10 burpee, no terceiro eu tô querendo morrer. No terceiro eu tô querendo pegar um ônibus e lamber o corrimão pra pegar um Covid. Porque é chato demais, tá louco, não dá. Mas vem cá, Minção, antes você fazia em local público atividade? Fazia. Por incrível que pareça. Fazia pra caralho, fazia, porra. Eu jogava futebol americano dentro do meu quarto, né, seu trouxa? Não, então, convenhamos, assim, se você tinha um hábito de fazer atividade física, sim. A parada, né, se você parar de fazer atividade física... É terrível. Então, você passa a ter, assim, diminui a produção de algumas substâncias no organismo e isso naturalmente pode ampliar muito esse quadro de ansiedade, né? Não, a gente comenta, o Vitor é meu irmão, o Vitor eu conheço ele há 30 anos, e ele até me incentivou muito a fazer caminhada, e a gente andou junto um tempo aí, mas infelizmente
eu tive conhecidos que estavam fazendo caminhada próximos da gente, da minha família, e contraíram Covid. Né? O fato de estarem andando na rua e a não única foi por causa da caminhada, mano. Então, só para complementar, a única atividade que a senhora fazia que era de lei e fora de casa, era a caminhada. Foi por isso? Não sei, mas era a única atividade. E aí trouxe um certo receio para todo mundo de realmente se resguardar um pouco mais. A questão da atividade física, eu entendo que é necessário, só que tem gente que não se protege. Eu e o Vitor, por exemplo, tava fazendo caminhada. Quem hoje consegue fazer caminhada com máscara no rosto? Rodrigo, eu tenho 1,86 m e eu tenho quase 200 quilos. Eu sou enorme. Já é difícil para eu respirar assim, ó. Porque eu tenho bronquite, eu tenho asma, eu tenho rinite, eu tenho... Assim, meu sistema respiratório ficou no útero da minha mãe, porque o que eu trouxe não é isso. É horroroso. E aí, não, vai botar máscara. Não dá pra botar máscara, velho. Não dá. Ah, mas então... E aí, também, você tá fazendo na rua, a galera também tá sem máscara. E fora uma outra galera que tá na rua que não tá fazendo atividade física. Tá na rua por motivos X. Então é complicado a gente falar de atividade física fora de casa nesse momento, porque a gente acaba esbarrando em outros conceitos da sociedade, principalmente de responsabilidade. Essa questão psicológica aí que o Vitor abordou e eu tô abordando, eu acho que é legal a gente comentar, que é essa de ficar em casa, né? Agora deu uma travada. De ter que ficar em casa. Travou aí pra vocês? Deu uma travada. Aonde, Du, por favor? Pode ir. A questão de ter que ficar em casa, pode mandar aí. Nessa questão de ter que ficar em casa, antigamente tinha gente que preferia ficar em casa, tinha gente que escolhia ficar em casa, mas hoje, cara, nem quem escolhia ficar em casa tá aguentando mais. Você, como psicólogo, Rodrigo, consegue dar algum tipo de dica, algum tipo de sei lá, de concepção, ou então alguma coisa para acalmar os corações que estão dentro de casa? Por exemplo, entre nós aqui, nós temos um amigo muito querido, tá? Que estava se martirizando. Pô, eu tô em casa. Pô, todo mundo tá viajando. Eu peguei, né, férias recentemente, cara. Eu queria ter saído, queria ter viajado. E nós sabemos, Rodrigo, que isso é o certo, né? O cara tá se resguardando, tá resguardando as pessoas próximas a ele e tal, e tava com essa agonia, tava com essa angústia. E isso é algo que assola muitos brasileiros. Como psicólogo, né? Entendendo isso mais com um critério mais científico, qual tipo de dica nós podemos passar para essas pessoas que estão nos ouvindo, para que essas pessoas passem para as outras e esse conhecimento acalme um pouco essa angústia? Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, né, com muitos pacientes que estão vivendo a realidade aí do home office, né, é justamente sobre isso, assim. Primeiro que todo mundo que antigamente dizia assim, né, eu queria tanto que a minha empresa tivesse home office e não sei o que e tal, hoje em dia fala para mim assim, eu não aguento mais, quero ir para a empresa, né? Então, assim, a gente não estava preparado, não é que a gente não estava preparado para ficar dentro de casa, a gente não estava preparado para os desafios de ficar dentro de casa, né? Perfeito. Porque antigamente, assim, ficar em casa, a gente idealiza um ficar em casa, ficar em paz, ficar sozinho. Pô, de boa, né? Netflix, né, Rodrigão? Deitar na cama assim, navegar no catálogo. Pô, poder trabalhar em casa e tal. Só que a gente não estava acostumado, por exemplo, né, a grande maioria das pessoas que tá passando por essa realidade. Hoje fica o marido, a esposa, o filho. Tá todo mundo tendo compromisso online, reunião online, aula online, palestra online, show online, tudo online, né? E isso também já existe até algumas pesquisas que estão se desenvolvendo nessa área da estafa mental que nós estamos atingindo por conta desse excesso do online, né? Então, assim, essa realidade mudou muito, né? Só que junto com ela a gente mudou vários hábitos que a gente não deveria ter mudado, como por exemplo, para você ir trabalhar, obviamente você não ia trabalhar de pijama, então você ia lá, se levantava, tomava seu banho, vestia uma roupa e você ia para o seu trabalho, né? Uma rotina, né?
Exatamente. Hoje em dia as pessoas, elas levantam, aí vai lá, toma um café, fica de pijama o dia inteiro, liga o computador, né? Quando muito, troca a blusa, né? Troca a camisa, né? Bota uma camisa social. Aí se o cara... Acontece aquelas famosas cenas que a gente viu acontecer, e a internet já tá recheada disso, né? O cara precisa pegar um negócio na estante ali atrás, ele levanta, tá com a calça do pijama, tá de bermuda, mas se tiver de calça, a gente tá no lucro, né, Rodrigo? Né? Tem a galera aí que Então assim, as pessoas mudaram muito a rotina e elas esquecem que existe todo um universo de coisas que, assim, primeiro, quando você saía, você se preocupava com a sua imagem, por exemplo. Então você, além de tomar seu banho, você fazia sua barba, você, né, se cuidava, a mulher passava uma maquiagem, procurava estar com uma roupa mais elegante, tá? Então tinha toda a questão da autoestima, da autoimagem, que, por exemplo, a gente veio deixando de lado, né? O Du mesmo daqui do Guarucast, ele não escova o dente desde maio do ano passado. Ele falou, não precisa, né? Tá em casa, pô, não precisa disso. Então, assim, algumas coisas a gente ainda pode... Outra coisa que é importante, né, para quem faz home office, cara, se o cara tá trabalhando em cima da cama, né, com o computador em cima da cama, esquece, assim, você não vai ter, seu corpo não vai ter uma postura adequada para um trabalho, né? A gente precisa ter, pelo menos, o ideal seria, né, se a gente tivesse na casa, pelo menos um espaço que fosse, sei lá, um escritório, né, do tipo, aqui eu estou trabalhando, né? Só que hoje, como tá todo mundo em casa, então, assim, cada um tem que arrumar o seu canto, né, para trabalho. E aí é aquele tal negócio, ok, mas um espaço onde a sua mente tem a condição de entrar naquele espaço e entender que ali você está trabalhando, né? E eu sempre sugiro para as pessoas, assim, faça uma rotina o mais próximo do normal que você puder. Então, por exemplo, como você sempre fez, levanta, toma seu banho, se você tem hábito de tomar banho de manhã, se troca, se arruma como se você fosse, né, para sua empresa, mesmo que você fique sentado na frente do computador. Mas lembre que esse cuidado pessoal, por exemplo, é uma das coisas que influencia muito, né? É óbvio que tem N outros fatores, como, por exemplo, as relações dentro de casa, né? As dificuldades que a gente tem hoje nas relações dentro de casa, passando 24 horas junto, né? Porque assim, né, Rodrigo, vou fazer até um adendo para quem tá assistindo. Família já né, já dá uma prejudicada, né, normal, vendo assim, né? Depois das 8 horas de trabalho, final de semana. Nossa Senhora. Tem uma galera aí que eu vou te falar um negócio, cara. Então, pois as relações também estão sendo um desafio muito grande, né? O desafio você tá sendo do teste, Educado, exato. Porra, cara, tá sendo tem nego aí que não pode cruzar a esquina da sala com a cozinha que mata, mano, tá louco. Só um adendo, cara, eu faço faculdade de EAD, eu tento fazer faculdade de EAD, mano. Quando você senta no... Mano, você tá de boa, tá mó silêncio, mó paz, não tá acontecendo nada. Eu ligo o computador, ponho pra fazer alguma coisa na faculdade, é cachorro que late, é portão vizinho que vem encher o saco, é gente pedir comida, é telefone que toca, é minha mãe que começa a conversar com alguém, é o outro cachorro que começa a latir, é minha vizinha que começa a gemer. Cara, é uma merda ficar em casa, principalmente trabalhar. Meu home office, por exemplo, cara, eu detesto, cara, ter que ficar na frente de computador. O Rafael sabe disso, o Rodrigo também. Cara, eu odeio, cara. Eu gosto de pegar cimento, concreto, bater. Meu, então você tá na profissão errada, ô. Tô na profissão errada, exato. Eu sou um homem de Neandertal, sei lá, cara. Eu detesto. E essa parada. Meu, agora que eu tô na empresa lá, cara, é 3 reuniões da tarde. É reunião 2 da tarde, às 4 da tarde, às 6 da tarde. Porra, meu. Tira uma foto, me apoia na sua casa, quer me ver tanto nessa vida, cara. 9 horas da manhã, igual vai ter reunião. E aquele tipo de reunião, talvez o Rodrigo saiba, que se resolve no e-mail, né? Ô, galera, vamos normalizar isso, que tem reunião que a gente resolve no e-mail, vamos resolver tranquilo assim? Mas segue aí, Rodrigo. Não, é o que eu, assim, hoje em dia tudo é desafio pra gente, né? Tudo enche o saco, né? Cansa. Então, assim, é tudo isso que vem gerando essa estafa, né? Parece que tudo tem um peso meio múltiplo, desculpa até te cortar, mas é justamente nisso que você tá falando. Antigamente, parecia que determinada coisa acontecia, sei lá, na minha... É que, assim, eu tenho pavio curtíssimo, eu também pra explodir, mas não precisa de muito. Então, assim,
De 1 a 3 ali, você colocava meio. Hoje, mas o que era meio hoje acontece a 17. Mas, nossa, é crime hediondo que tá pra acontecer. Tá louco. Então, assim, e isso a gente pode culpar, então, esse período que a gente tá vivendo, né, Rodrigo? Eu posso ficar tranquilo, né? Olha, pode. Na verdade, assim, a gente tá vivendo um período que é um desafio para todo mundo, né? Tá pegando, tá enchendo o saco, tá cansando. Mas convenhamos, assim, algumas coisas a gente também não pode exagerar, né? E onde eu chamo de exagero? Essas coisas que eu comentei, né? A gente tá deixando de viver uma rotina, se acomodando no estou em casa, demais, né? Demais, excessivamente. Por exemplo, isso que o Vitor falou, né? Eu vou assistir uma aula, tem gente falando, tem isso acontecendo, tem aquilo. Óbvio, né? A gente precisa, o máximo que a gente puder, procurar um lugar que a gente consiga estar ali para fazer a aula, entende? Para assistir uma aula, o mais concentrado possível. Mas é assim, efetivamente o ambiente casa não é o ambiente ideal para isso, né? O ideal era a sala de aula, era onde a gente estava acostumado, né? A influência de fatores externos não era a mesma, né? Sobretudo quando a aula é online, ao vivo, né? Porque quando a aula é gravada, ok, alguma coisa te interrompeu, você volta um pouco, assiste de novo, né? Agora, quando o negócio é ao vivo, como é na escola, né? Como era nas faculdades, enfim, o desafio é maior, né? Então, para todas essas coisas, a gente está se adaptando ainda. É natural que a gente esteja com todas essas dificuldades. Mas eu também diria o seguinte, né? O simples fato da gente entender, aceitar essas questões que a gente está vivendo, já traz um alívio muito grande, porque quando a gente fica brigando com a gente mesmo, né, por uma série de coisas que estão acontecendo, e eu não consigo me concentrar, putz, que saco, que não sei o quê, além dos estímulos que já estão vindo de fora, você está somando mais um interno, entende? Você mesmo está se cobrando demais. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode fazer que vão mudando o nosso dia a dia para que a gente possa se habituar com isso. A gente ainda não está acostumado, né? Nós não fomos definitivamente feitos para viver dentro da caverna como a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa, né? A vida social hoje faz parte da nossa vida, da nossa rotina. E aí, talvez, o melhor seja, enquanto a gente passa por esse processo de adaptação, né? Que, óbvio, lá para frente as coisas voltam a ser mais normais como eram antigamente, então talvez até lá a gente precise de um pouco mais de tolerância, de paciência, e essas coisas a gente pode sim aprender a desenvolver, né? A PNL, por exemplo, tem ótimos recursos para a gente buscar acessar, por exemplo, o recurso da paciência, né? E trazer isso para o momento presente, né? Deixa eu retomar uma outra coisa, o Vitor falou do treinamento. O treinamento tem uma coisa, né? Lógico que agora nem pode acontecer, porque tudo que não pode ter na pandemia tinha dentro do treinamento. Confinamento, aglomeração, contato físico. Então, tudo que não podia ter, né, não pode ter hoje, tinha naquele treinamento. Então, obviamente, a gente não está podendo fazer. Mas esse é um treinamento, só para vocês terem ideia. Por que ele é tão transformador, como o Vitor falou? A gente entra na sexta-feira à noite, sai de lá no domingo à noite, e nesse intervalo, né, de praticamente, não chega a exatos 3 dias, dá um pouco mais de 48 horas, se é que dá mais do que isso, nesse intervalo, nós olhamos uma vida inteira, né? Nós olhamos para a vida inteira. Só para você ter ideia, são 36 horas dentro do treinamento. De 48, praticamente, que a gente passa junto dentro do hotel, 36 nós estamos em treinamento. Então é um treinamento que tem uma carga horária muito puxada, ele tem um processo extremamente profundo de terapia, né, de processos terapêuticos, e ele tem 2 recursos que eu costumo dizer que dentro do consultório a gente não tem. Por exemplo, 36 horas de terapia são praticamente 36 sessões, se a gente for pensar em uma sessão, 1 hora por sessão. E se a gente for analisar que é feito em média uma sessão por semana, isso dá 36 semanas, né? Então, assim, são 36 sessões de terapia, é um tempo muito grande. De uma vez só, né? De uma vez só. Então, assim, são 36 horas extremamente intensas.
Então, o primeiro Imaginando também que, até desculpa te cortar, Rodrigo, mas são 36 semanas, né, se estipulando nisso, o ano, pra quem não sabe, tem 52. Sim, então você quase coloca aí quase um ano de terapia, né? Sim. E outra, até na hora que você tá dormindo, a terapia tá acontecendo, cara. Eu não vou falar, eu não posso contar o porquê. Mas efetivamente as coisas estão acontecendo. A gente não fala o porquê, né? Por uma única questão. O fator surpresa, ele faz parte do treinamento. Então, assim, se as pessoas sabem aquilo que vai acontecer, o fator surpresa não vai acontecer, e isso é muito prejudicial, né? Mas é um processo extremamente profundo. 36 horas, para muitos convênios, tem muitos convênios que só pagam 40 sessões, né? Só aceitam até 40 sessões no intervalo de um ano. Então, lógico que, né, depende muito do caso, depende muito da recomendação do médico, mas para você ter ideia, 36 é praticamente um ano de terapia, né? E 36 horas ali é um treinamento extremamente... Então, o primeiro recurso que eu falo que a gente tem lá, que o processo dentro do consultório não é o mesmo, é exatamente o tempo, né? A continuidade do tempo, né? O intervalo de tempo que a gente tem para fazer esses processos terapêuticos. A segundo recurso que não existe dentro do consultório é a cadência das coisas, porque quando você começa a trabalhar uma coisa dentro do treinamento, você vai desenrolando outras coisas e vai trabalhando tudo cadenciado, né? Dentro do processo do consultório, é assim, você veio hoje, você trabalha uma questão emocional e tal. A semana que vem, quando você voltar, muita coisa já aconteceu na sua vida e provavelmente você vai trazer outras questões, né? E talvez a gente não dê a continuidade naquele mesmo assunto, naquela mesma questão. Então, por isso que o treinamento ele é tão profundo e para muita gente diz que ele é um divisor de águas, né? Muita gente que faz o treinamento fala assim, minha vida mudou a partir dali. E aquilo para mim foi um divisor de águas. Então, é um processo extremamente profundo por isso, né? Então, as dinâmicas são muito intensas e tudo mais. E, logicamente, a gente tem muitos recursos da PNL dentro do treinamento, né? Cara, e... O Du, tem uma pergunta? Tenho. Mas se o que você for perguntar for dentro disso que ele falou, pode perguntar. Eu só ia comentar essa questão do treinamento e do que a gente tá vivendo. É impressionante em que infelizmente nós não vamos poder ter esse treinamento e essa experiência agora, mas eu tava pensando aqui, tá sendo difícil esse período de pandemia, tá sendo difícil para todos, né? Pô, complicado, mais para uns, né? E muito mais para outros. Mas nós temos ainda o artifício da tecnologia que permite que muitas coisas, né, possam ser feitas. Sim. Tenhamos isso aqui, esse papo, tenhamos a opção de poder trabalhar, tenhamos a opção também de poder se divertir um pouco ali aqui, mas imagina se não tivesse, cara, o caos que ia ser, né? Porque, de repente, não foi pior justamente por causa da tecnologia. Mas era isso que eu ia falar, o Du. Manda aí. Não, até legal você ter falado de tecnologia, porque a minha pergunta para o Rodrigo vai em cima disso, né? Que apesar dessas coisas boas que a tecnologia tem trazido, que a gente está fazendo aqui, trabalho, estudo, etc., o quanto estão chegando pessoas já afetadas pelos malefícios da tecnologia nele, assim, para buscar uma ajuda. Porque se ele hoje, tem percebido isso. É até bom levantar que, pô, todo mundo conhece alguém viciado em celular. Eu conheço uma pessoa aqui muito próxima que toda vez que eu vou falar ou conversar ou tá assim, com o celular aqui, assim, sabe? Eu não sei nem se eu lembro mais do rosto, né? Né, mãe? Beijo. Tá assim, ó. Tá assim, mas não desvia daqui pra lá. E aí comprou um celular um pouco maior, cara, tá aqui assim, ó. Comprou um aí não tablet. Dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, tá louco. Na verdade, a gente tá vivendo um tempo onde a tecnologia é praticamente tudo que envolve o nosso dia, né? Se você tiver off da tecnologia hoje, você tá off de praticamente tudo. Você não faz aula, você não trabalha muitas vezes, você não faz praticamente nada, né? Então a tecnologia, obviamente, está fazendo parte do nosso dia. Só que
Sim, existem vários estudos a respeito disso tudo. A tecnologia já existia, vários estudos sobre a dependência da tecnologia, que ela causa dependência, né? Assim como drogas e outras substâncias, a tecnologia também causa isso, a internet causa isso. E óbvio que assim, a gente precisa medir as coisas, porque hoje a gente está dependente demais da tecnologia para tudo que a gente faz, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa ter um cuidado, né? Não pode deixar essa coisa ser extremamente excessiva, né? Agora, a tecnologia tem uma coisa que ela não nos permite, né? E que muitos estudos também já foram feitos em cima disso. Se a gente pudesse mensurar a quantidade de substâncias, peptídeos, aminoácidos, cadeias de aminoácidos que são produzidas no nosso cérebro quando a gente dá um abraço, quando a gente recebe um abraço, quando a gente recebe uma carícia, quando a gente exercita a musculatura do rosto, por exemplo, para dar um beijo em alguém, seja um beijo no rosto, seja um beijo na boca, enfim, né, quando é um relacionamento afetivo, mas assim, essas coisas todas também a gente está sendo privado, né? E assim, não pensem que, um abraço, assim, o contato virtual substitui, não substitui, né? Não substitui. Então, fisiologicamente falando, também as coisas estão muito diferentes, né? E é para essas coisas todas que a gente precisa dedicar a nossa atenção. De que forma? Cara, quando você estiver com alguém dentro da sua casa, né? Se você não mora sozinho, se você mora com a sua família, exercite isso, né? A gente acaba perdendo um pouco essa... E acho que esse convívio tão próximo como a gente vem tendo, vem tirando isso também da gente, né? A gente passa pelos conflitos que são naturais do dia, essas coisas do tipo, né? Você tá fazendo uma aula, alguém tá falando, você dá um berro, pô, fica quieto, tô fazendo minha aula e tal. Então, assim, você cria um monte de atritos com as pessoas que estão próximas e você acaba distanciando esse contato físico. Então, se distanciam os abraços, se distanciam esse hábito de você acolher alguém, né, de tocar alguém, de fazer um carinho, um cafuné, né? Esse tipo de coisa todo faz diferença, né? E não estou falando só do processo psicológico que isso tem, eu estou falando da bioquímica do corpo, né? Essas coisas produzem algumas substâncias no nosso organismo que fazem completa diferença. Então, se você não mora sozinho, exercite isso, né, com as pessoas que estão aí com você, com família, mãe, pai, irmãos, amigos, enfim, né, pessoas que vivem com você. Exercite essas coisas, né? Isso tudo faz diferença também. Então é isso, a tecnologia eu vejo que assim, ela veio para auxiliar, né, para que a nossa solidão não seja tão grande dentro de casa, né? Se a gente fica off hoje, a gente fica muito afastado, né, do mundo e a gente perde muitas oportunidades, inclusive de fazer atividades bate-papo, troca de ideias, ver pessoas e tudo mais. Então a tecnologia vai fazer parte da nossa vida, mas não pode substituir ela, né? Não pode substituir com... Eu acho... Desligou o microfone dele, né? Isso, eu acho que desligou o microfone e o fone lá. Oi. Agora tá voltou. Agora voltou. Sim. Boa. Então, em que parte que parou? Do divisor de águas. Hã? Não. Eu estava falando que a gente não pode substituir a tecnologia, né? Não pode substituir o convívio humano pela tecnologia, né? Então, a tecnologia não pode substituir, a gente não pode usar ela para substituir as coisas, né? Definitivamente não dá para ser assim, né? Então é isso, ela está muito presente, a gente precisa só tomar alguns cuidados e lembrar do seguinte, né? Isso influencia inclusive na nossa qualidade de sono, por exemplo, né? A grande maioria de nós está vivendo uma realidade que é assim, fica no celular até o último minuto, aí você põe o celular de lado e vai dormir. Mas o cérebro ainda fica ativo, né? Até o último minuto de bateria do celular, porque enquanto houver bateria à disposição, isso é inegável, então, né? Pois é. Não, e a gente não precisa ir longe, é só você colocar uma extensão e puxar o carregador pro lado da cama. E, enfim. Né? Então, assim, saudável não é, a gente precisa tomar esses cuidados, né?
Ô, Rodrigo, outra pergunta que eu gostaria de fazer é que em relação a essa parada de tecnologia, essa questão da tecnologia trazer tudo tão rápido para as pessoas, né? Tudo é miojinho, 3 minutos, coisa rápida. Os vídeos, né, Carlos? Cada vez menores também para as pessoas. Exatamente. Tudo muito instantâneo. Muito instantâneo, assim. Sim. Você percebe que isso já tem afetado uma geração mais nova, porque afeta a gente que já é mais velho, que a gente viveu a época de rua ainda, só que tem uma criançada aí que nunca pisou no asfalto, com o pezinho, né? Sim. Você acha que tem afetado eles, assim, e tipo assim, o PNL consegue ajudar se essa criança for afetada e tal? Olha, é assim, sem sombra de dúvidas, há toda uma questão em cima disso, né? A gente tem cada vez menos convivido com pessoas, né? Tem muita criança por aí que nunca brincou de esconde-esconde, nunca brincou de pega-pega, nunca teve essas coisas, então isso afeta, sem sombra de dúvidas. Brincou de médico, né? Então, né? Então, assim, nunca... a gente não pode dizer de forma alguma que isso não afetaria, afeta, né? Hoje a gente está vendo cada vez mais as gerações terem pelo menos o desejo dessa clausura, né? Óbvio que dentro da pandemia isso está incomodando, porque como eu falei, a família está toda dentro de casa, mas tem muita gente que se pudesse viveria dentro de casa o tempo todo, né? Então é por essas e outras que surgiram serviços como o Rappi, né, que hoje te traz mercado dentro de casa, então você não precisa fazer mais nada, né, praticamente, você não precisa sair para praticamente mais nada. Em contrapartida, traz uma facilidade, sem sombra de dúvidas. Muitas das coisas que você quer, talvez nem vendam próximo da sua casa, então ter a facilidade de comprar pela internet, maravilha. Porém, inclusive, né, o fato de você ir, de se expor socialmente, de você interagir com um vendedor, coisas como, por exemplo, né, que a gente viveria no dia a dia e que não vive na internet, o fato de você poder pechinchar, de você né, ter uma negociação e tudo mais, isso tudo está influenciando, né? A gente perdeu muitas coisas em função dessa excesso de tecnologia na nossa vida. Isso, de que forma que isso está afetando? Basta a gente pensar o seguinte, por exemplo, as gerações elas estão cada vez menos com suporte à frustração, as pessoas precisam de prazer imediato, né? As crianças de hoje precisam de satisfação imediata, de prazer imediato. Isso é péssimo para o organismo, né? A gente não tem a noção do se desafiar a conquistar algo, né? Isso tudo não é saudável. Então, assim, tem consequências? Sem sombra de dúvidas, né? A PNL tem recursos para isso? Tem, mas é um trabalho muito mais extenso, não é um trabalho momentâneo, não é um trabalho de algumas sessões, é um trabalho mais prolongado. Isso eu diria que é um processo terapêutico bem mais profundo para se modificar essas questões, né? Porque isso já está na estrutura, né, da personalidade da pessoa, isso já está na estrutura. Cara, basta a gente pensar o seguinte, né? Nós todos aqui, todo mundo acima de 30, não? Não, calma lá. Ainda não. Não? Eu vou fazer 27 ainda. Tá quase. Muito bem, mas assim, acima de 25. Sim, não, tudo com 29, 28, 29 ali tá. também. Tá tudo beirando aí, pô. Por isso que tem o medo. Então assim, ok. Todo mundo infância 90 e todo mundo passou pela experiência, por exemplo, que pra gente em algum momento foi um desafio, que era a primeira experiência de chegar numa menina, por exemplo. Nossa, né? Cara, a habilidade de se socializar, aquela coisa de se expor e tal, que hoje em dia como é que funciona? O medo do ridículo, né? O medo do ridículo. Então, hoje em dia como é que funciona? Você abre um aplicativo, coraçãozinho para um lado, xizinho para o outro e tá tudo certo, né? Bom, hein? Então, e aí assim, a partir do momento em que você recebe o coraçãozinho, ok, tá tudo lindo, maravilhoso, porque aí você já sabe que a pessoa gostou de você, é muito mais fácil, né? Você começar o contato e tal. Então, assim, tudo isso a gente perdeu. Tudo isso as gerações mais jovens perderam
Ô, Rodrigo, recursos para isso, diga. entre nós aqui, dando uma quebrada no gelo, né? Porque falar de negócio de pandemia é complicado, é triste e tal. Essas coisas trazem angústia. Mas esse negócio de arrastar pro lado de coraçãozinho e pro lado de X, de fato você perde ali, você perde de um lado. Mas, ó, o que tem de propaganda enganosa, meu amigo, eu tive a sorte, ó, a sorte, não foi nada foi ele lá em cima, que eu encontrei minha namorada na primeira vez que eu fui sair com alguém num aplicativo desse, já era o amor da minha vida, assim, entendeu? Mas, assim, amigos relatam que, né, amigos próximos, bem próximos, dizem que é complicado, cara. Você vê ali a foto... E é uma experiência também que quem não tem não sabe. Você imagina que tá indo comer o Big Mac, né? Aquele lanche bonito, não sei o quê. Você olha no cardápio e fala, porra, bonito, hein? Eu falo pra você, mano, que eu já trombei a Renata nesse aplicativo. Eu falei, e a gente tava separado um tempo, né, mano? Eu falei, puta, até aqui, caralho, porra! Tô querendo dar uma variada no cardápio e trombo de novo. E aí você imaginando que, pô, igual ir no McDonald's, né? Não querendo fazer comparações esdrúxulas. A comparação vocês vão ver. Você olha lá em cima, lá, número 1, mas um lanche bonito, vistoso, a folha verdinha, coisa maravilhosa. Chega pra você, parece que foi um sanduíche atropelado. E é o sentimento que você tem que administrar também. Então, assim... a gente perde de um lado, ganha de outro, ganha de um lado, perde de outro, né? Enfim. Bom, infelizmente nosso... Pode falar, Rodrigo. Não, é só concluir. Mas efetivamente a gente perdeu a capacidade de suportar a frustração, porque, cara, a gente... Era um desafio muito grande, né? A gente se expor, passar ridículo... ir lá conversar com uma menina a primeira vez é um desafio e tanto, né? E quando você vai conversar com a menina e ela tá no meio de 3, e aí é só massacre, então, ó. Então vamos dar umas dicas pra quem ouviu até agora, merece a dica. Se tem 3 ou mais, não vai. Deixa pra depois. Pega no 1 contra 1 ou no máximo 2 contra 1. Com 3 é massacre. Não vai, filho. Porque quem nunca teve, né, Rodrigo, essa experiência de, chegar ali, não sei o quê. Aí a menina até demonstra o interesse, até pega assim, bota o cabelinho pra trás da orelha assim. Mas aí as amigas olham pra ela olha pras amigas assim, e aí é tristeza. A tristeza aí é forte. Aí é forte. Pois é. Tudo isso visto em filmes, é claro. Né? Bom, Rodrigo, queria te agradecer de coração. Obrigado por gravar esse episódio do GuaruCast com a gente. Fica o convite para uma próxima conversa e, claro, né, assim que tiver presencial, a gente senta numa mesa, troca uma ideia, toma uma gelada, não sei se é teu caso, ou se não for, que nem eu, a gente vai para uma água e conversa, porque isso enaltece todo mundo. Sem sombra de dúvidas. Vamos às suas considerações finais, meu amigo. Não, queria agradecer vocês pela possibilidade, pelo convite, agradecer o Vitor, né, que diretamente fez o contato comigo. Obrigado pela possibilidade, obrigado pelo papo e vamos marcar um outro bate-papo aqui e pessoalmente quando as coisas estiverem mais tranquilas a gente marca sim. Beleza. Bom, Vitão, manda suas considerações finais aí, meu irmão. Bom, eu sempre tento trazer conhecimento e uma filosofia para todos vocês que estão nos assistindo, né? Conselhos do He-Man. Bom, eu na época que eu gostava de ler bastante, eu conheci um jornalista em 1917, Sidney Harris. Eu achei aqui agora no YouTube uma citação que eu li uma vez dele. E eu vou ler para os senhores e para as senhoras que estão nos assistindo. O perigo de verdade não é o que computadores passem a pensar como humanos, mas sim que humanos passem a pensar como computadores. Então, senhoras e senhores, se amem mais, pratiquem amor, pratiquem carinho. Vamos seguir o conselho do Rodrigo aí. Aproveitem quem está ao lado de vocês, porque amanhã ou depois a gente não sabe o que pode acontecer. Obrigado a todos, valeu por todos, valeu, Rodrigão. Um forte abraço e um bom final de semana para vocês. Pra nós. Boa, manda aí, Carlão. Queria agradecer o grande Rodrigão e se você que estiver nos assistindo aí precisar de alguma coisa, entre em contato com o cara. O Rodrigão vai deixar os contatos dele. Obrigado de DM Rodrigo. Procura aí, hein? É isso aí. Procura, se cuide, não só
da sua saúde em relação a vírus, cuida da sua cabecinha aí, e é nóis, obrigado. Perfeito, meus amigos. Esse é o GuaruCast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. Curta, comenta esse vídeo, compartilha pra galera, manda pra todo mundo. E é claro, @GuaruCast no Instagram e também o nosso querido amigo @DMRodrigo. Esse programa vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Valeu, e até gente. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.